tempo não, vambora para o vídeo. Coisas do jogo. O São Paulo não estava jogando mal, aí toma gol, com falhas de jogadores, aí depois empata, depois toma gol. E acho defensivamente muito mal o São Paulo. E agora tá naquilo que a gente vinha falando, né? Lutando para não cair. Ninguém achou que seria possível. Até o Rafael na coletiva depois, a gente não pode aí, vamos aí com calma. Talvez não dá para ter mais calma. Tem mais 3 jogos. Não dá para ter calma, pensar em 2027. Tem que resolver isso aqui já. E a sequência é essa. Tem Santos no Paulista, tem Flamengo na quarta-feira, no caso, no Campeonato Brasileiro. Não foi falta de aviso. Estou aqui ao lado do Arnaldo Ribeiro e quero saber de você e de vocês. Gostou, adorou, não gostou? Deu para o gasto ou foi um lixo? Salve, Tirão, vamos lá. Tem bastante coisa para falar. Foi um lixo. Para mim foi um lixo, inclusive, enquanto o São Paulo jogou, aspas, bem por 30 minutos. Porque jogar bem com a bola é uma coisa, sem a bola é outra coisa. O São Paulo foi vulnerável, mesmo quando jogou bem com a bola. É a defesa pior do campeonato. São 10 gols sofridos em 5 jogos. Pior de todas. E como você falou, só não está na zona de rebaixamento porque deu empate em Campinas. Foi o melhor resultado entre Ponte e Noroeste, né? Tem os mesmos pontos que o Noroeste, mas tem mais vitórias, uma que o Noroeste. Eu te mandei antes da live, antes do jogo, a entrevista do Crespo antes do jogo, na chegada a Barueri. E, mais uma vez, a gente pode até mostrar aqui assim que der, talvez a gente mostre a coletiva dele pós-jogo antes e a declaração dele antes do jogo depois, para fazer o contraste. O sincericídio do Crespo, e ele tem total razão na análise do contexto da pior fase da história do São Paulo, do caos que o São Paulo vive, da fragilidade do time, da falta de reforços e tudo mais. Porém, isso que muitas vezes sustentou a sua tranquilidade como um álibi, isso está se esfarelando, né? Pelos números, pelas questões todas, pela falta de reação, né? A gente pode escolher vários números. 10 gols sofridos em 5 jogos, pior defesa do campeonato. 15 derrotas nas últimas 22 partidas, até precedendo um pouco essa fase mais caótica de queda do Casares. 5 derrotas nos últimos 7 clássicos disputados. Então, vai perdendo força. E a gente antecipou isso na quarta-feira, eu e o Tirone, porque a gente estava no estádio. E o jogo que o São Paulo não podia perder no campeonato contra a Portuguesa, ele perdeu com a assinatura do técnico. E isso ia contrastando, e amanhã teremos mais um contraste possível com a base que encanta o São Paulino, né? Com o Alan Barcelos, técnico da base e tudo mais. Então, a situação do Crespo, embora ele tenha razão em tudo que ele fala, vai se tornando muito complicada. E o senso de urgência que um time precisa ter contra o rebaixamento, ele não teve, ele, treinador, e alguns jogadores até agora. O São Paulo não pode jogar partidas de uma forma tão vulnerável como vem jogando para um time que joga contra o rebaixamento, né? E hoje foi mais uma situação. O Palmeiras ganhou sem arriscar 1 minuto na sua casa diante da sua torcida. Ele não arriscou nada. Ele só jogou no erro do São Paulo, no contra-ataque, no erro e tudo mais. O São Paulo tem arriscado tudo para um time que é muito fraco e está em sérias complicações emocionais. Não dá para continuar assim, senão cai. Eu não sei se o técnico entendeu até agora. Não dá para jogar de peito aberto jogos como esse. E, de novo, enquanto estava jogando, teve chance de fazer 2 gols. Teve chance de passar à frente no marcador do Palmeiras? Teve. Mas aí é aquilo, não tem o Flaco Lopes, ou o Vitor Roque, ou o Memphis Depay, ou o Pedro, ou o Arrascaeta. O São Paulo não tem jogador de qualidade para ter 100% de aproveitamento das suas oportunidades. Então tem que fechar a porra da casinha. Não dá para tomar 10 gols em 5 jogos. E agora nós temos o Flamengo, no início do Brasileiro, na quarta, e o Santos no sábado, no Paulista, que se tornou mais importante do que a estreia no Brasileiro, né? Então, veremos como será essa noite que ela promete, de sábado para domingo. Veremos como serão as próximas horas, porque também, como falamos na quarta-feira, o sincericídio cobra seu preço, né?
Cartola nenhum, clube nenhum gosta de ouvir verdades. O São Paulo tem novos cartolas e nem por isso eles devem estar tão tranquilos com o que o Crespo vem falando. A gente conhece como toca essa banda. Vamos lá, a gente vai ouvir a galera. Deixa eu só complementar aqui. Eu acho que concordo, sim, verdade, não dá para arriscar. O Palmeiras jogou sem arriscar e tal, mas eu divido responsabilidade. Achei que o primeiro gol foi falha do Rafael, né? Que pula atrasado, falha da Bobadilha e falha do Rafael. Segundo gol, o Arboleda dá um bote completamente desnecessário, abre o espaço para o. O segundo gol foi falta, né? No Mike antes. Né? Falta clara no Mike antes, né? Né? E o terceiro gol, aí o time estava aberto. Tá. Não, então, o Luca não conseguiu acompanhar o Kelvin. Tem um monte de coisa, você tem razão. Mas aí que tá. O São Paulo não tem um goleiro decisivo. O São Paulo não tem jogadores decisivos. Até por isso, o São Paulo tem que se proteger. E eu acho que você tem razão nessa situação. E como foi contra a Portuguesa? Tivemos também falhas individuais, né? Tivemos. Eu acho que, de novo, eu entendo aí, para mim, o pecado contra a Portuguesa foi enorme, foi 100% do Crespo, mas hoje eu divido responsabilidades. Não acho que o São Paulo estava jogando mal, aliás, no começo jogou até melhor, aí o Tapia perdeu o gol, o Rafael falhou, aí acho que é uma falha, do Rafael, para mim não é uma falha pequena, sabe? Porque era um chute de longe, muito de longe, foi. E as outras também. Então, o que eu quero dizer, eu divido isso responsabilidade. Eu sei que claro que o time do São Paulo é mais fraco que o do Palmeiras, tanto que não ganha 10 jogos, né? Há 10 anos é mais fraco que o do Palmeiras. Mas acho que colocar toda a responsabilidade, como se esses jogadores fossem transformar em jogadores melhores, caso. Eu falava a mesma coisa quando o Zubeldia caiu. Mas achar que esses caras vão se transformar em jogadores melhores, que o Rafael vai chegar nas bolas, que o Bobadilha não vai sair jogando errado, que sei lá, e as outras coisas que aconteceram, eu não sei. Porque assim, o que está na mira agora, a gente antecipou isso, não querendo que acontecesse, mas a gente antecipou, é que todo mundo vai achar que o Alan Barcelos é muito melhor que o Crespo. Exato. Né? Mas aí só o São Paulo só não vai cair no Paulista porque tem dois times piores. Mas no Brasileiro, se jogar essa bolinha, se tiver essa interferência do externo dentro do campo como tá, vai ser difícil o São Paulo escapar do rebaixamento pela primeira vez na sua história no Campeonato Brasileiro. A não ser que a torcida do São Paulo me surpreenda e consiga fazer uma muralha em volta do time, mas abraçar o time. Porque não adianta vaiar, não adianta pegar no pé do jogador quando a coisa tá ruim, que ali não vai andar. A torcida do Corinthians não faz isso. Ela apoia o time mesmo em fase ruim, porque ela sabe que a parte externa está interferindo, ela consegue proteger. Eu não vejo isso no São Paulo. Eu acho muito difícil. Eu repito, no Paulista eu acho que não cai, mas no Brasileiro corre sérios riscos. E para mim é a crise mais profunda da história do São Paulo. É óbvio que quando os departamentos não funcionam do jeito profissional e do jeito mais literalmente sério no trato das coisas, isso impacta na qualidade do elenco, mas eu discordo do final. Eu acho que é exatamente nessa hora que você precisa de um técnico realista, de um técnico capaz de entender as situações. E eu não estou querendo falar que tem que voltar nem nada. Como entendi o Zubeldia, porque o São Paulo está nessa situação, ela foi sendo criada e construída por 5 anos na gestão Casares. Sim. E o São Paulo nunca teve um time tão mal treinado como tem hoje. Mal treinado. Porque é uma utopia. É uma ideia que não tem como funcionar no futebol brasileiro em nenhuma equipe, com marcação individual o campo inteiro. Não teve alternativas. Ele teve ano passado o Mundial de Clubes inteiro quase para trabalhar. Ou seja, ele tinha que ter criado soluções e, desde então, o Hernan Crespo foi eliminado da Libertadores sem fazer uma partida boa, foi eliminado por um time de segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o time começou bem, quando caiu fisicamente, só começou bem fisicamente porque teve a paralisação para o Mundial, o time definhou, porque a ideia, repito, é impraticável na prática, e aí foi humilhado pelo Fluminense, aí perdia jogos sem conseguir jogar futebol nenhum, até que chegou no começo desse ano, e ele decidiu começar exatamente com a mesma ideia de jogo, tudo igual no Mirassol. Aí os jogadores foram intervir, os jogadores foram lá e falaram, cara, não dá. Não dá. Sério, os jogadores já não gostam do trabalho, né? Já mandou recado para Lucas indiretamente, mandou recado para Caleri reclamando de jogadores experientes. Quando chegou no São Paulo, falou que não tinha nada a ver. Gestão é gestão, pergunta ao presidente, pergunta a quem manda no clube. Não eu não posso interferir nisso, esses jogadores que eu tenho para trabalhar. Ele tem jogadores para trabalhar e está dispensando o Alisson para o Corinthians. Não tem a menor lógica. Ele tem um problema gravíssimo de saída de bola. O São Paulo hoje estava jogando bem,
com a bola no começo do jogo, mas tem problema de saída de bola. Quem faz a saída de bola bem no São Paulo? Jogadores do elenco. O Alisson Que não tá mais no elenco. Ele mandou o Alisson treinar separado, tava treinando separado, tá? Avisou o Alisson que ele não fazia parte dos planos e o Alisson decidiu ir para outro clube, onde ele vai jogar. Claro. O Alisson vai jogar o futebol de 2023 da Copa? Não precisa. O São Paulo vai fazer uma temporada de sobrevivência. E o técnico tá impedindo. O técnico faz parte dos problemas do São Paulo hoje. O técnico é um problema gravíssimo do São Paulo hoje. A não ser que ele mude o jeito de treinar, a não ser que ele mude as ideias de jogo, a não ser que ele mude o que ele pensa de futebol. O técnico do São Paulo hoje contribui para os problemas do São Paulo na temporada. É óbvio que não é o maior dos problemas. Se o São Paulo tivesse uma situação de gestão, como tem o Palmeiras, como tem o Flamengo, o São Paulo teria outro técnico, inclusive. Não seria ele, tá? Então, eu não consigo tirar do olhar do técnico, que precisa ajudar os jogadores nesse momento difícil do São Paulo, uma parte da responsabilidade dos resultados ruins em campo. Agora, institucionalmente, é óbvio que o Crespo não tem nada a ver com isso. É isso. Quero te ouvir também, vamos lá, Eugênio. Antes de você, o Gabriel voltou aqui, pode falar, Gabi, beleza, 3-1. Fim de jogo aqui na Arena Barueri, então, derrota do São Paulo. Assim, é um jogo que você fica muito bravo, né, por uma série de circunstâncias. Primeiro tempo do São Paulo foi bom, raramente a gente vai falar isso aqui, acho que esse ano, mas foi bom o primeiro tempo do São Paulo. Mas é aquele bom, que ele é bom no sentido de, pô, bola no chão, é o bom do viável. Mas não é bom quando você tem tanto erro individual também. Faz parte do jogo, faz parte, cara, da coletividade do jogo você não ter tantos erros como teve o time do São Paulo hoje. E aí você erra pra caramba ali na parte defensiva, erra pra caramba, e aí entra o que o Renan falou, você joga muito exposto. Não existe você jogar tão exposto assim contra um time como o Palmeiras. Ele não existe em todo lance. O São Paulo, ele é a defesa mais vazada do campeonato. Ele tomou 3 gols do Palmeiras, do Mirassol e da Portuguesa. 9 gols em 3 jogos, né, considerando essa amostragem. Então, assim, é muito erro. E hoje o técnico Hernan Crespo, para mim, leu o jogo tal qual eu leio um livro de japonês, né? É um negócio, assim, precisar fechar o olho para tentar entender, cara. Porque, assim, ele demora para mexer, demora pra caramba. Aí ele mexe, coloca o Ferreirinha no Luca, que não muda muita coisa, 2 pontas do 1 contra 1. Aí coloca o Calera no Tapia, com muito atraso, é verdade. E aí depois, quando você pensa, pô, de repente pros últimos 15 ele vai tentar algo novo. Ele coloca o Wendel no Enzo Dias. Então, quer dizer, contra a Portuguesa, quando o jogo tava 1-1 ainda, você vai pro tudo ou nada. Contra o Palmeiras, quando tá 3-1, você coloca o Wendel. Hoje é difícil explicar as escolhas dele. E aí eu volto no caso Pedro Ferreira. Vai muito bem contra a Portuguesa. O mérito, a ordem natural vai bem, tá com confiança, tá no banco de reservas, bota ele pra jogar, que seja 15 minutos. Trouxe o moleque pro banco aqui, como vocês lembraram, tirou ele da concentração da final da Copinha, pra ele ficar no banco e não entrar um segundo com o Luciano arrastado em campo, jogando mal pra caramba. Então é pouco entendível o jogo de hoje. A gente tem que falar também dos erros individuais, né? Primeiro volante São Paulo ou contrata ou busca alguma alternativa no elenco, porque não tem primeiro volante, e é um São Paulo que entra muito desligado, e cá entre nós também, que partidinha do Arboleda, né? Bom, bora pra coletiva aí que tem muito pra explicar hoje. Abraço.